com a sua palestra aqui. Desde já agradecemos por toda a sua palestra, tá bom? Ok. Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês pela paciência, por começar com um assunto que na maioria das pessoas assombra. Eu acho que pelo menos um ou dois de vocês já tiveram essa experiência em família, seja com seus pets, seja com seus familiares. Eu acredito que vocês passaram por isso. E por incrível que pareça, o ser humano tem muito mais medo do câncer que de outras doenças, como se o câncer fosse um atestado de óbito prévio, o que não é verdade necessariamente. Na maioria das vezes, as outras doenças que vocês não têm medo são as que causam o câncer. Na verdade, o câncer não é o grande vilão. Ele é um camarada que existe em todos nós, nos cães, nos gatos, desde que nascemos. Apenas nós causamos essa situação, seja de origem familiar, seja do meio ambiente, seja de qualquer coisa. Existe uma causa primária. São raríssimos os cânceres que têm uma origem hereditária, seja nos animais, mas e nos homens. Tem uns vinculados à raça, tem outros vinculados ao sexo, mas não são todos vinculados a isso. A grande maioria está vinculada a uma mutação. Então, o câncer nada mais é do que uma célula que mudou. Eu falo câncer e não neoplasia, porque qualquer tumor é uma neoplasia, mas nem toda neoplasia é um câncer. Nem todo tumor é um câncer, mas todo câncer é um tumor. Então, eu prefiro falar câncer. Pode ser uma forma um pouco mais dura de falar, mas não é, é uma forma real. E em medicina veterinária, tenho a ciência de uma coisa. Nós não somos só veterinários de animais, de cães, de gatos. Nós somos o responsável pelo grande bem-estar de uma estrutura familiar hoje. Eu não sei se todos aqui presentes são da graduação, não faço ideia, mas seja de qual vocês forem, tenho a certeza que cada animalzinho que vocês forem mexer, que vocês forem falar com ele, com o tutor, ele é um filho, ele é um neto, ele é um sobrinho, ele é um irmãozinho, ele é alguém, e é muito importante. Esta abordagem começa na anamnese. Quem de vocês aqui já fez uma primeira anamnese em medicina veterinária? Quem de vocês aqui já é formado? Jack, você está aqui. Jack é minha amiga, ela é uma médica veterinária fantástica, e ela sabe disso. Ela sabe que se não houver uma anamnese bem feita, não teremos nenhum sucesso, principalmente em oncologia. E eu vou falar uma coisa maior para vocês. Ser um oncologista clínico é um desafio gigantesco, porque ele passa pelo cirurgião, ele passa por outros veterinários. Quem determina o sucesso ou o fracasso de uma terapia adjuvante de câncer é o cirurgião. É um trabalho bem feito. É um estadiamento. Agora comecei a entrar numa palavra interessante. Estadiamento. O que é estadiamento? Estadiamento é vocês adquirirem a história, extraírem o máximo de informações do tutor, todos os antecedentes pela qual aquele paciente passou. Não olhem de cara para o nódulo, ou seja lá o mal-estar que for. Sejam clínicos gerais abrangentes. Extraiam tudo. Na hora do exame físico, não foquem no nódulo. Foquem no animal como um todo, seja o gatinho, seja um cãozinho. Foquem como um todo. Vocês já estão começando a ter a ideia do que vocês vão fazer. Na hora do exame físico, sejam extremamente detalhados, sejam extremamente criteriosos. Tenham em mãos um parquímetro. Um parquímetro. Por que um parquímetro? Porque vocês vão ter que mensurar todos os nódulos quando forem cutâneos, sejam mamários, sejam em onde eles estiverem. Todos os linfonodos palpáveis, vocês vão mensurar. Porque isso faz parte do acompanhamento final. E, sobretudo,
é nódulo? Está intracavitário ou está cutâneo? Se está cutâneo, por favor, não vão direto ao ponto. Não digam assim, nossa, tem que operar, tem que fazer a cirurgia. Não digam isso. Deem nome para esse nódulo. É muito importante que ele tenha um nome primário, que ele tenha um nome inicial, que no primeiro momento vocês sejam capazes de falar assim, não, esse é do bem ou do mal. Eu falo do bem ou do mal porque a citologia vai dizer para vocês que ele tem características malignas ou benignas, mas ela não vai dizer para ele e para vocês o nome, de fato. Ok, vocês têm uma ideia que é do mal. A citologia diz que é mal. Continua em estadiamento. Ele está só na pele? Pode estar dentro da cavidade abdominal ou torácica? Se sim, vocês vão evoluir. Raio-X, ultrassom, raio-X sempre em 3 posições, ultrassom abdominal total. Não foi satisfatório ainda? Ficou ali naquela imagem de ultrassom algo meio dúbio, algo meio duvidoso? Ficou naquela imagem de raio-X, uma impressão que o coração está com VHS alterado? Eletroeco. Ainda assim não está satisfatório? Tomografia ou ressonância. Não entrem no centro cirúrgico sem fornecer ao cirurgião dados primordiais para ele ter a segurança cirúrgica. Dito isso, exames de laboratório. Por favor, hemograma, por si só, não é um exame que dá uma segurança cirúrgica. Quando estamos falando de oncologia, avaliem criteriosamente o fígado, o rim, faça uma boa urinálise. Parece, sim, que é algo... Como assim fazer urinálise? Sim, uma GGT urinária. Busquem todas as possibilidades que vocês têm de excluir as outras doenças. Se houver uma outra doença concomitante infecciosa, tratem. Lembrem-se que vacina e vermifugação não é piada. Lembrem-se que um endoscopista, né, Sérgio? Na hora de fazer ali uma endoscopia, ele pode achar um ninho de vermes que não estava no contexto, mas está lá. Ah, mas nos dias de hoje, sim, o fato do tutor dizer para vocês que o vermífugo está atualizado, cadê a carteirinha com a data do vermífugo e o nome dele? Aí vocês perguntam, qual o nome? Ah, um remédio que ele está comumente dando. Não, não é verdade. Nessa pandemia isso agravou mais ainda. Esse paciente, quando for decidido o que fazer cirurgicamente, estamos caminhando para o estadiamento. Até o momento, vocês sabem que é uma neoplasia, que é maligna, vocês sabem até se ela é epitelial ou mesenquimal. O que vem a ser isso? Epitelial é quando a origem celular tem a base da pele, da epitélio. A maioria dos tecidos são assim. E mesenquimal é a origem vem a partir do tecido conjuntivo. O primeiro tem um potencial metastático maior, visto que grande parte do corpo contém. O segundo tem um potencial invasivo local maior. O primeiro, a rapidez com que ele faz metástase é maior do que o segundo. Mas a agressividade do segundo é maior que o primeiro. Então, vocês têm que saber que, por exemplo, vamos focar aqui agora em neoplasia mamária. Vejam bem vocês, em 2018, um pesquisador brasileiro ficou desde 2008 a 2018 avaliando o linfonodo sentinela, inguinal e axilar de cadelas mastectomizadas sem a retirada dos mesmos. 10 anos de acompanhamento. Mais de 1.000 cadelas. Quando ele fechou esse contexto, ele verificou que as cadelas mastectomizadas, quando não retiradas do sentinela, compunham
11,8% do total de 1.000 e poucas cadelas. Isso equivale a 100 e tantas cadelas metastáticas. Pensem a respeito disso quando vocês forem fazer uma mastectomia e não retirar o sentinela. Ah, mas para que retirar o sentinela? Ah, ele nem corou. Não necessariamente ele vai corar. Mas ele vai, com certeza, se for epitelial, ter essas 100 e poucas cadelas na conta do cirurgião. E quando vem o laudo histopatológico, que ele vem estadiado lá como grau 1, grau 2, é só se for para o nódulo, porque o TMM exige o linfonodo sentinela, exige avaliação se tem metástase adiante, que é o M. O M fica fechado nesse critério quando o linfonodo sentinela não sai. Então, fica só para o pobre clínico, o oncologista clínico, só aquela avaliação da descrição histológica, que por conhecimento, que por saber daquilo lá, ele sabe que aquele tipo de câncer de mama é muito mais agressivo do que a graduação que foi dada. E o que fazer dali para frente? Dali para frente, a terapia é adjuvante, é para dar mais qualidade de vida, que é para dar um pouquinho mais de tempo de vida, mas esse pesquisador avaliou também que a diminuição no tempo de sobrevida das cadelas, das 100 e poucas cadelas, que foram as azaradas de ter metástase, foi reduzido em 197 dias. E isso, para um animal, é muito. Para um cão, uma cadela é muito. Para nós, pode não ser quase nada, não é nem um ano. Que problema tem? Mas para uma cadela, é muito tempo. Isso, a metástase, não o efeito dela. A recidiva local. Ele também avaliou que, ao fazer a mastectomia, as células de câncer, estou falando de epitelial, elas se desprendiam da neoplasia e faziam implantes transcutâneos, daí a recidiva. E esses implantes eram capazes de migrar para o linfonodo sentinela. Então, também a conduta no momento de retirar a neoplasia, de fazer a mastectomia, e olha aqui que eu não sou cirurgiã, mas eu dependo disso, também é muito importante. A vascularização, a neovascularização. Então, na hora de fazer aquela cirurgia, pense, quem é cirurgião, que se o linfonodo sentinela não sair e não for mandado para o histopatológico, é impossível para o clínico fazer o estadiamento completo. Qual que é a média de cirurgiões que tiram o sentinela e mandam para o histopatológico? Não faço a menor ideia. Eu só sei que eu, frequentemente, assiduamente, passo por esse problema. E quando eu olho lá que é um misto maligno, é mais assustador ainda, porque eu tenho a capacidade local de recidiva agressiva e tenho a capacidade de metástase à distância num único nódulo. E tem mais. Quando ele vai se aproximando para passar de 5%, se for cadela de raça, 54% delas tem metástase à distância. Eu não soube justificar o porquê. E nas cadelas SRDs, 46% tinham metástase à distância. Quando você pensa nessa situação, desse universo todo, você fala, uai, e agora? Esta é a importância do estadiamento, esta é a importância de pensar longe, essa é a importância. Câncer, acreditem em mim, câncer é uma doença crônica. Não interessa se é um linfoma, se é uma leucemia, se é um mastocitoma, ele é crônico. Ele tem a fase dele, quando ele chega na fase de progressão, já se passou muito tempo lá atrás. Muito tempo. Quando o tutor prestou atenção em alguma mudança, quando o cãozinho começou a perder peso, o pelo começou a perder o brilho, já era crônico. Então, para que ter pressa agora, se a doença é crônica? Mas a precisão com que você faz o diagnóstico, a qualidade do seu diagnóstico, a precisão cirúrgica é que vai determinar quanto tempo mais de vida esse paciente tem.
vale para qualquer um. Tem alguns tipos, hoje eu estou generalizando, porque depois vocês vão me dizer, se vocês quiserem, qual é o câncer específico que vocês vão querer que eu fale sobre ele em detalhes, inclusive a biologia molecular dele. Porque cada um tem seu comportamento na biologia molecular. Cada um deles tem a forma dele originar. Mas eu tenho pouco tempo aqui para explicar cada um deles. Eu vou falar agora de situações de vida. Até bem pouco tempo atrás, eu falava que linfoma era uma doença triste, porque eu nunca consegui ultrapassar 1 ano de sobrevida com qualidade. Nunca tinha conseguido. Nunca. Todos, quando chegava em 1 ano e pouquinho, 400 dias, eu já tinha tido 2 ou 3 recidivas, a qualidade de vida terrível, e no final das contas, a eutanásia, do contrário, linfoma mata por definhamento. Aquele tutor que opta por não fazer a eutanásia, ele só vai vir a óbito quando não houver mais sangue, quando tiver uma anemia acentuada, numa caquexia tão violenta que só tem ossos e nódulos, linfonodos. Quando foi no início da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, me apareceu este assunto, eu vou falar para vocês porque é importante. Me apareceu um paciente chamado Milu. Milu, 6 anos, Milu com linfoma. Um linfoma centroblástico, que em tese não deveria nem estar vivo, porque é um centroblástico de célula T. Aí eu pensei, bom, se linfoma já é terrível, de célula T, hein? T de terrível. E quando eu peguei o Milu já tinha passado por um tratamento quimioterápico, dado o trauma do tutor, e ele chegou até mim com 900 mil hemácias, 6 mil plaquetas, 300 leucócitos. Ele sangrava pelas lágrimas dele. Eu virei para o tutor e disse, se eu conseguir restabelecer a ordem, o senhor vai me obedecer e fazer do jeitinho que eu quero? Por que o medo dele? Porque era um shopping. Era um protocolo que, em medicina, eles não gostam dele. Aí disse, não, a gente faz. 23 dias para conseguir colocar o Milu a um ponto de iniciar o tratamento. Então, eletro e ecocardiograma, raio-x de tórax, ultrassons, exames de laboratório completo, tudo, e demos início à briga. Aí, eu disse, eu preciso de um medicamento para os efeitos nocivos da doxorubicina. Ele disse, tudo bem. E aí, Milu foi o primeiro paciente, e eu acho que é o primeiro paciente no mundo, não sei, mas aqui no Brasil, com certeza, a usar cardioxane antes da doxorubicina. E acreditem vocês, ele tomou 10 sessões de doxorubicina. Ele não tem uma cardiopatia. O problema do linfoma é o custo. Linfoma é uma doença cara. Linfoma é muito caro. Mas eles podiam. Então, cada frasco de doxorubicina custa, de cardioxane custa R$ 1.890. E Milu foi o sortudo de todos os medicamentos, caros, que vocês podem imaginar. Quando ele usou o protocolo de Madison, eu não tinha, no Brasil não tem L-asparaginase, porque a Anvisa não importou mais. Mas a USP de São Paulo conseguiu, a USP de Ribeirão Preto, conseguiu a PEG-asparaginase. Milu utilizou em substituição à L-asparaginase, a PEG-asparaginase. O problema, eu fiquei super empolgada, porque ele está completando 3 anos e ele está ótimo, maravilhoso. Aí eu pensei, nossa, vou poder usar o protocolo completo, vou poder usar o cardioxane, eu consigo que o tutor pague, filgrastim não é tão caro, eritropoetina não é tão caro, jamais Milu fez transfusão. Aí eu pensei, agora eu vou pedir uma cotação da PEG-asparaginase, porque eu consigo salvar mais vidas, dar mais qualidade de vida, colocar mais animaizinhos numa outra força-tarefa, onde
O linfoma não passa a ser o mensageiro da morte, visto que 3 anos, vocês fazem uma ideia do que é 3 anos? O linfoma é um animal com score corporal perfeito? Bom, aí eu peguei e perguntei assim, quanto custou a pega asparaginata? R$ 5.670. Aí a desilusão foi total, porque animais não têm plano de saúde. Cães não têm plano de saúde. Quimioterápico é caro. Eu digo para vocês que é caro, porque a pandemia fez com que os quimioterápicos subissem mais de 150%. Então, aquilo que custava, vamos dizer para vocês assim, no jeitinho assim, um frasco de ciclofosfamida custava R$ 20, hoje ele custa mais de 100. Isso, nesse tempinho só. Não estou falando da doxorubicina, não estou falando da vincristine, que era uma coisa de graça, não estou falando. Tudo ficou muito caro. Então, Milu, hoje, é o meu Guinness. Milu dá uma publicação, porque ele é perfeito em saúde. Dia 21, na semana que vem, depois do feriado, um pouco antes do feriado de 21 de abril, ele vai fazer tratamento periodontal. Sem problemas. Ele está saudabilíssimo. Todos os dentinhos serão limpos. E eu estou falando para vocês de um paciente com linfoma. E dói em mim saber que os outros não terão essa chance. E hoje em dia, quimioterapia está muito caro. Muito caro. É assim, para você fazer um protocolo de quimioterapia rígido hoje, com os exames que eu solicito sempre, fica muito caro, porque se for fazer com doxorubicina, antes de cada sessão tem que fazer eletro e eco, não é só gato não, cão também, principalmente boxers, principalmente bulldog francês, pug, essa turma, elas precisam disso. E isso hoje é caro. Mas olha, não tenho perdido clientes por isso, não. Todos têm esses animaizinhos, cada dia mais velhos, cada dia mais apegados os tutores estão, eles não vão abrir mão de tratar. Tudo que vocês precisam fazer é serem criteriosos. Criteriosos mesmo, discutam com o cirurgião, sabe? Porque é muito ruim vocês chegar a uma situação onde vocês ficam fazendo terapia paliativa. E não para uma remissão, mas para ter um controle melhor. Quimioterápicos são medicamentos eficazes. Quando o pré foi eficaz também, juntos. Uma cirurgia bem feita, um estadiamento bem feito, um protocolo bem feito, dificilmente esse paciente vai morrer por câncer. Ele vai morrer de outras doenças. Mas isso é uma coisa rara. Ter um Milu na vida é muito raro. Ter esse privilégio de ter um Milu na vida é muito, 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 muito raro. Ter uma asla na vida, queria que a Raíssa estivesse aqui hoje, também é muito raro. Porque é uma situação onde vocês pegam um paciente que já passou por vários veterinários. E quando vocês pensam que mastocitoma, teve um veterinário que deu prednisona, prednisolona ou dexametasona, antes aquele carocinho sumiu, ele também viabilizou a remissão do mastocitoma. Porque os cortisóides, as corticoides, agem como quimioterápicos para linfoma, para leucemia, para mastocitoma. E quando vocês utilizam ele sozinho, vocês estão criando uma situação de resistência cruzada, como antibióticos. E isso é ruim, isso também piora o quadro de vocês conseguirem fazer uma citorredução, por exemplo, de um mastocitoma, para dar acesso para o cirurgião, para colocá-lo num plano cirúrgico bacana. Quando vocês conseguem colocar uma citorredução para um plano cirúrgico bacana, que olha, mastocitoma, todo mastocitoma exige o linfonodo sentinela fora, out. Mesmo que degrau 1, tirem, porque a citologia já provou para mim várias vezes que o linfonodo está infiltrado em masto. Então, tirem. É melhor, sempre. Façam com critério, com cuidado, com o paciente rígido. É como eu disse para vocês,
câncer é uma doença crônica. Por que vocês vão ter pressa para retirar? Qual que é o problema em esperar? Qual que é o problema em fazer todos os exames, todos? Se tiver um problema endócrino, cuida antes. Se tiver um cardiológico, mande para o cardiologista. Se tiver um dermatológico, que não é o câncer, chama o dermato. Qual é o problema em colocar esse animal em condições ótimas para enfrentar uma situação muito mais severa? O que adianta vocês retirarem um nódulo aqui e criarem N problemas pela frente? E aí depois, vocês escutarem assim, mas eu fiz tudo que eu podia, agora eu vou mandar a senhora para um especialista, a tutora para um especialista. Ora, por que você não fez isso antes? Eu não sou cardiologista, eu não vou tratar coração, não sou cardiologista. Eu não vou tratar pele, eu não sou dermato, nada entendo de endócrino. O oncologista clínico nada mais é do que um clínico geral, porque eu sou obrigada a ser clínica geral, porque eu tenho que descartar todas as outras doenças concomitantes para eu ser eficaz na minha função clínica. Então, o oncologista clínico talvez seja o único generalista antes de ser especialista. Porque para eu fechar um diagnóstico de câncer, bater o martelo, dar nome a esse imperador de todos os males, eu tenho que descartar o resto. Não adianta eu olhar para o nódulo cutâneo e falar é mastocitoma, na hora que eu fazer o exame de laboratório está tudo alterado. Na hora que eu vou fazer eletro e ecocardiograma está alterado e é preciso um cardiologista para avaliar. Se tiver um problema ortopédico, também. Hoje eu atendi um paciente amputado, ele em janeiro, não, em dezembro do ano passado, a doutora disse que ele mancou do membro torácico direito. E ele não fazia isso. Aí levou um veterinário, o veterinário falou que era subluxação da articulação do ombro, escápulo umeral. Ok. Tomou anti-inflamatório, tomou medicamento para luxação, essas coisas todas, repouso. E eis que ele cai, ele perde a capacidade de locomover. Aí ela volta, vai em outro veterinário. Aí ela falou que o raio-x tinha dado subluxação. O veterinário olha e fala, não era subluxação nem da primeira vez. Aí fez outro raio-x. Era uma neoplasia em articulação, que já havia se infiltrado para a cavidade torácica, mas não tinha crescido para fora, para dentro. Aí fez a amputação do membro, mas o que estava dentro da cavidade torácica estava lá. E este da cavidade torácica se alongou até C5 e C6. E o cão que me apareceu hoje mal conseguia movimentar o pescoço, tinha uma dificuldade respiratória muito grande, só o pulmão esquerdo estava ok, direito não. Direito estava, a massa estava deslocando a traqueia, o esôfago, o coração, taquiarritmia, era um condrosarcoma. Então, quando um animalzinho claudicar, alguma coisa alterar, esmiuçem, vão até o fim, apalpem, exame físico é fantástico. Ver qual a reação desse animal. Se o raio-x não for satisfatório, faça uma tomografia, faça uma ressonância, façam alguma coisa. Porque esse animal de 5 anos de idade, eu não tenho mais nenhuma chance. A não ser eu ficar abraçando, consolando uma tutora, chorando, desesperada, porque ela salvou da depressão nessa pandemia, porque nem o pai dela, nem a mãe dela, nem o irmão dela foram capazes disso. O único companheiro que ela tinha no quarto dela, porque ela perdeu o emprego, era ele. E ele já estava sem condições. Então, em oncologia, as pessoas falam assim, não vou mexer com oncologia, não, porque oncologia é só morte, só lida com morte. Só é morte se não for resolvido em tempo, como toda doença. Geralmente tendenciamos
quando estamos cuidando de um animal, se a gente não consegue dar nome para nada, é câncer. Não, assim, não achei o que é câncer. Não, câncer não é assim. Ele é um cara que avisa. Ele é um cara que dá sinais quando ele entra na progressão. Mas enquanto ele está instalando, ele é insidioso, ele é calado, ele é indolor, ele é invisível. Muitas vezes, ele é um achado. Vai que outro exemplo para vocês. Uma paciente minha poodle, extremamente mal-humorada, ela começou, eu sempre acompanho, né? A cada 3 meses é obrigatório, terminou o protocolo de quimioterapia, a cada 3 meses, avaliação, raio-x, ultrassom, exame de laboratório, aí me veio uma leucocitose extrema, aí eu falei, bombom até hoje não fez a cassação, deve ser piométrico. Lá vou eu para o ultrassom. Bombom não tinha piométrico. Eu ainda falei assim, eu espero que essa leucocitose por neutrofilia e só neutrófilos maduros não seja paraneoplásica. Era paraneoplásica. Bombom tinha uma neoplasia em adrenal esquerda com um trombo neoplásico em veia cava caudal. Aí eu pedi a tomografia, que bateu o martelo. Agora eu só preciso fazer supressão por DEXA para ver se está tudo bem. Vocês olhando para a bombom, viram que ela não tinha nada. Mas ela, há um ano atrás, tinha adenomioepitelioma maligno de mama em grau 3. Eu sabia que tinha metástase, só não estava detectável. Ficou detectável desta vez. É operável? Estou fazendo todos os exames agora, para o cirurgião ter condições de fazer um bom trabalho por essa poodle de 14 anos. Não, mas 14 anos é velha. Digam isso para a bombom brava, com todos os dentes e no score corporal perfeito. Digam isso para uma tutora. Digam isso hoje para qualquer tutor que tiver um cãozinho de 16, 17 anos, que não é possível fazer isso. Digam isso. Porque hoje ele fará qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele vai vender bombom, se for o caso. Mas não só digam essa palavra quando não houver mais nenhuma alternativa. Mas ele é cardiopata. Problema do anestesista. Problema do cirurgião, que vai ter que ser mais rápido. Me entrega vivo, por favor. Mas é metastático, é recidiva. E daí? Se fosse você ia optar pela eutanásia? E daí? Deixa como está, porque está velhinha. Hello, eu tenho 64 anos. Eu não aceito essa opção só porque eu tenho 64 anos. O que há? Então, o estar velho, o envelhecer, não é atestado de óbito, não. A maioria dos pacientes oncológicos que se dão bem em quimioterapia são idosos. Porque o câncer no idoso ele fica lento. Ele demora a crescer, porque o metabolismo é lento. As células são velhas, demoram para rejuvenescer. Lembre-se, idoso tem sempre um pouquinho de anemia. Idoso tem sempre um pouquinho de leucopenia. Idoso tem uma tendênciazinha de vez em quando a trombocitose. Mas não é por causa do câncer, não, é por causa da idade. Então, não olhem para aquilo como se fosse um terror. E nunca queiram operar um paciente oncológico perfeitinho, porque isso não existe. O câncer em si só já é uma mutação, já altera. Nunca esperem. Nossa, eu vou esperar, a plaqueta tem que estar no mínimo 200 mil. Hello, ele tem câncer. Ele já está convivendo com isso. O resto é chazinho. Ele entra para lá com uma anemia e sai perfeito. Mas tem que fazer transfusão. Cuidado, faça transfusão de hemácias, não mexe nos leucócitos, não, vocês estão falando de câncer. Então, vamos pensar nesse paciente, que vocês se lidarão com ele, sejam psicólogos, aprendam a conversar com o tutor. E depois, aprendem a dar a notícia ruim. Quando vocês verem que foi muito ruim, não fale de uma vez, não. Vamos amortecer na queda até o próprio tutor perceber que está sofrendo. Aprendam a fazer o consolo, o afeto.
exercício da empatia, que depois eu aprendi que se chama alteralidade, é o exercício de se colocar no lugar dele, aquele desespero ao perder um querido, um cãozinho, um gatinho, aquela angústia, é fruto de algum momento na vida, estar numa solidão imensa, e queiram vocês ou não, é maravilhoso. Um cãozinho, um gato, tira você de qualquer lado obscuro da lua. Eu vivenciei isso comigo. Então, a gente tem que entender que a oncologia, diferentemente das outras especialidades, ela fica ali naquele limbo entre a vida e a morte. Mas sabe qual que é o maravilhoso disso tudo? O índice de sucesso é muito maior que o índice de fracasso, do que vocês podem imaginar. É mais fácil uma cadela morrer em consequência de um pós-cirúrgico, ou numa indução, ou de uma demora, do que de um tratamento oncológico. Porque tudo que é crônico, o corpo se adapta. Tudo aquilo que já é antigo, o corpo cria novas formas de sobreviver. Então, vocês têm, além de tudo, o auxílio do próprio corpo trabalhando na arte da sobrevivência. Então, está te ajudando. O corpo desse paciente de vocês está colaborando, porque ele já acostumou a trabalhar no débito. Mastocitoma, eu estou falando aleatoriamente dos cânceres, para vocês entenderem que, e se quiserem, no futuro, eu posso falar de um por um. Vou desde a gênese dele, desde a origem dele, até o momento de vocês chegarem a uma conclusão. Eu tenho um tipo de câncer que eu não gosto dele. Eu considero ele mais mal de todos, apesar de ele não conhecer. É o mastocitoma. Ele é mal. Cada vez que ele volta pior que antes. E ele é extremamente mal-humorado. Ele parece que sofre de gastrite crônica, de mau humor crônico. Ele precisaria de óleozinho, se a Jaqueline estivesse por aqui. E nós ainda não nos falamos de uma coisa. Nós não falamos ainda... Ô, Jack, obrigada. Nós não falamos ainda da alimentação. Da água. Porque câncer em determinados locais dói. Porque o idoso sente dor. Porque o idoso tem sempre uma ite ou uma ose, uma artrite ou uma artrose. E a gente só pergunta assim, está bebendo água? Tá. Quanto de água? Como é que essa água é fornecida? E se ele for um braquicefálico? Que altura que está esse bebedouro? Está baixo ou está alto? Tem que estar mais alto. Tem que ser mais fino. E a comida? Se é idoso, deixa ela mais próxima dele. Idoso tem preguiça de levantar. Eu não tenho ainda não, mas o dia que eu tiver, eu quero a comida próxima. Tá bom. Então, pensem na alimentação, na qualidade da alimentação que vocês vão fornecer. Pensem no que ele está comendo. Olha essa boca. A maioria dos problemas dos animais, da inapetência, sabe, dessa situação de anorexia ou dislexia, tudo isso tem a ver com boca, dentes, placa periodontal. Vocês têm que aprenderem a olhar a boca do paciente, porque vocês veriam coisas astronômicas, do tipo, nossa, mas e esse bafo? E essas coisas? E quantas bactérias isso daí migra para o trato gastrointestinal? Nós estamos olhando a carcaça, nós estamos olhando o externo. Como é que está internamente o ser humano? E se vocês forem observar, a grande maioria está com sobrepeso, também como nós. Porque nós também estamos com sobrepeso. E hoje está provado cientificamente, estou até com um artigo aqui muito bacana, que fala que cada dia mais o câncer de mama em cadelas está mais precoce e mais agressivo. Que hoje, antes,
a mulher, estatisticamente, tinha mais câncer de mama que a cadela. Hoje, é a cadela que tem mais que a mulher. E temos um azar maior. A mulher tem um tipo de câncer de mama. A cadela pode ter vários. Vocês podem fazer citologia de 1 ou 2 nódulos para uma cadela que tem 5. E um daqueles 3 lá atrás pode ser o mastocitoma mamário ou um linfoma mamário. E aí? E eis que se não foi embora, não é o mesmo tipo de câncer. O que vocês vão fazer a respeito disso? Bom, o que o oncologista clínico vai fazer a respeito disso? E se um desses, sem que vocês quisessem, for um inflamatório de mama, o que você vai fazer a respeito disso? De novo, eu volto lá atrás no estadiamento. Tudo está na precisão dos detalhes. Câncer é detalhista. Câncer cresce porque ele é criterioso. Câncer cresce porque ele se apropria de você, porque partiu de você. Ele originou de você. Ele mutou por causa de você. Então, ele sabe sobreviver. Ele sabe passar batido, ele sabe ser silencioso. Ele é assombrosamente inteligente. Afinal de contas, é mais uma vida gerida e criada por você. E isso volta aos animais. Somos nós que fornecemos o alimento. Somos nós que fornecemos o medicamento, o médico veterinário. Por quê? Eu vou dando um coquetel de medicamentos para resolver 1 problema, 2 problemas, 3 problemas. Por que não a máxima de que menos é mais? Por que tanto antibiótico, tanto anti-inflamatório, tanto? Não, mas não pode sentir dor. Não. Os animais não compreendem a dor. Então, no pós-operatório, entopem de analgésicos. E o estômago, como é que ele fica? E o trato gastrointestinal, como é que ele fica? E a flora intestinal, como é que ela fica? E as vilosidades intestinais, como estão? E como é que... O que vocês vão fazer? Eimar, a microbiota chora. Aí depois, vocês pegam e vão dar lactobacilos, vocês vão dar mosfos, vocês vão dar prebiótico, probiótico, depois vocês vão usar sucralfato, os prazóis, tudo para corrigir uma coisa que lá atrás foram nós mesmos que fizemos. Eu falo vocês, não é? Eu estou falando você de uma maneira genérica. E tudo isso preocupado com o animal no sentido dor. Aí vocês olham para aquele cachorro, ele está alucinado de tanta analgesia. E não é essa a questão. Evitem a infecção, mas não evitem a inflamação. É preciso inflamação para cicatrizar, esse é o básico da patologia. E por que nós fazemos isso? Por que nós entupimos de tudo isso? Por que nós devastamos com o estômago? Por que os cães hoje têm tanto refluxo? Como assim refluxo? Claro que tem, muito refluxo. E aí? O que nós vamos fazer com esse bichinho? A gente não está preocupado com a quantidade. Ai, perdeu o apetite. Então vamos dar ali um estimulante de apetite. Para o estômago devastado? Para o intestino que mal vai absorver? E a gente não consegue instalar uma pancreatite medicamentosa. Mas não, nós estamos tratando porque o consenso fulano... Desculpem, o consenso fulano de tal falou isso. Dor? Ué, a dor existe. Eu prefiro a dor, tá? Eu, Vilma, prefiro a dor. Eu brinco, falo que enquanto estiver doendo, eu estou viva. Na hora que falar de doer, eu morro. Porque estamos vivos. Então, vida implica em dor. Qual o problema? Sentir um pouquinho de dor. Qual o problema? Eu falo isso para vocês, que quando minha cadela teve câncer de mama e fez mastectomia, e naquela época, Blanca fez mastectomia total bilateral,
eu não usei nenhum analgésico. Mas carinho, sim, eu usei. Quando muito, uma dipirona. Eu lavava com água e sabão todas as feridas dela, de pós-operatório. Bem lavado, secado, bem secadinho. Na época era rifocina, mas esse era o ritual. Com 7 dias tirou os pontos. Mas eu entupi Blanca de remédio. Eu preferi no pré e no transoperatório antibiótico e me abstive dele no pós-operatório. Porque cão contamina, porque cão faz infecção. Não, o que se tem que fazer é cuidar de ferida, a gente não abafa. Ferida a gente expõe à luz para cicatrizar. Então, Blanca usou um colar isabetano putíssima comigo, teve restrição de movimentos para não se esfregar. Ficou ótimo. Mesma coisa para Mia quando foi fazer o SH. Então, eu presumo que nós somos responsáveis pelas grande parte das recidivas cirúrgicas. É da deiscência de ponto. Por que dá deiscência? Não tomou tanto anti-inflamatório, não tomou tanto antibiótico, não fez tanta coisa, então por que tanta deiscência de ponto? Se fez tudo isso. É justamente por isso que deu deiscência de ponto. A gente desprotegeu, a gente tirou a capacidade do corpo de brigar pela vida. Quando você suprime, se você dá anti-inflamatório, quando você suprime a capacidade do corpo de gerar uma reação imune, inflamatória, você também suprime a capacidade que tem de regenerar. Então, assim, é muito estranha essa contradição, eu convivo com ela, e falo para vocês que os meus pacientes com câncer, quando eles precisam de analgesia, eu, quando muito, uso gabapentina com dipirona. Porque eu digo que eles precisarem muito mais que isso, para que viver, não é mesmo? Para que viver? Então, eu acho que menos é mais. Eu tenho uma estatística muito baixa de óbito, e eu não falo isso com orgulho, eu falo porque se vocês derem qualidade de vida, se vocês derem uma saúde física antes de tratamento, se esse animal for desverminado, vacinado, prevenido para parasitas do tipo carrapato, dificilmente vocês terão um problema. O problema é que nós somos tratadores e não fazemos a medicina preventiva. Nós não estimulamos ao exame físico dessas cadelas logo após castração. Quando ela faz uma falsa prenhez psicológica, nós não alertamos para o câncer de mama logo a seguir. E geralmente ele é um sólido de mama. Quando nós fazemos isso, nós evitamos a maioria dos problemas. Então, nós não tratamos de medicina veterinária preventiva, nós tratamos da medicina veterinária paliativa, nem curativa, ela é paliativa. E o câncer hoje, vocês vão formar, e vocês vão ver que ele ocupa mais de 50% da casuística de vocês. Então, estejam preparados. E eu já falei 49 minutos, ninguém me interrompeu. É sério? Eu tenho que falar 1 hora ou alguém pode falar depois, hein? Quem quiser falar, me interrompa, por favor. Estou me sentindo uma ilha com tanto cruzadinho aqui. Eu tenho uma menina chamada Vitória, que é o nome da minha vida. Ô, Sandra, você não vai falar nada, não? Se alguém tiver uma dúvida, gente, pode perguntar. Doutora Vilma, um prazer ter você com a gente. Nossa, muito Sandra, obrigada. Que bom te ouvir, Sandra. Olha, que bom. E hoje eu dei aula, estava comentando ali no WhatsApp com os meus alunos. Hoje eu dei aula, falei da importância da gente ter a empatia com o tutor, a importância da gente conversar com quem está cuidando do animal, a importância da gente desconfiar dele, porque ele nem sempre vai falar a verdade. Nossa, eu conversei muitas coisas, inclusive sobre refluxo. Hoje eu estava dando aula de sistema digestivo lá na anatomia, e comentei sobre o refluxo, como que ele acontece, o que ele causa. Então, esse mau humor dos animais, ele tem nome, né? Não é só porque ele é
aquele temperamento agressivo. É agressivo não, ele pode chegar agressivo, mas irritado, né? Aquela pessoa mal-humorada, mal resolvida, tem nome, né? Falei várias coisas, estou assim, apaixonada nessa palestra, viu? Parabéns. Isso aqui, olha, Sandra, isso daqui, assim, eu falei, gente, eu não vou falar especificamente de nada, porque esse assunto quem vai decidir é vocês. O médico veterinário, depois ele se torna um capacitado. Eu tenho aqui um garoto, aqui, o Imar, eu falo de garoto, mas ele é um empreendedor. Ele é um cara que eu estou investindo nele, é um aluno da graduação, eu tenho alguns planejamentos para ele, eu já decidi isso. E o pai dele, ele me deu um livro do pai dele, Sandra, sobre câncer. E trabalhando junto com a natureza, e você não acredita que uma das coisas mais problemáticas de mim, quando eu fico estressada, eu tenho refluxo, né? E aí a saída era água. E eu estou ótima agora, não tenho mais hiperacidez, ou seja, eu estava bebendo pouca água. Isso eu vi no livro do pai dele. A gente fica vendo essas coisas. E os animais? E a ingestão de água? Resolveu, Imar, o problema não tem mais não, sabe? Eu falei para você avisar para o seu pai isso. E os animais, a gente vê quanto de água ele bebe. Quem de vocês sabe quantos ml por quilo um cão deve beber de água, hein? Por dia. Eu estou esperando. Eu vou ficar caladinha até alguém falar. Não vale buscar no Google. E também tem uma outra questão, né? Quando o animal reduz o consumo tanto de alimento quanto a ingesta de água, eu falei com eles, é um indício, né? Para que algo já está acontecendo no organismo, ele já está te contando, você que muitas vezes não consegue perceber. Então, antes de aparecer qualquer sinal, qualquer sintoma, igual os que você comentou, ele já está demonstrando por outras vias, né? Então, o clínico, o oncologista, qualquer profissional, qualquer área, né, especialidade, ele deveria ser mais observador, né? Eu acho que isso é um ponto, assim, um diferencial. Eu estava, a Jaqueline disse aqui de 50 a 70 ml, e o Imar falou que na dieta tem que conferir também essa quantidade de água, é verdade. E nós não fazemos isso, Sandra. Nós não perguntamos para o tutor, nós não perguntamos como é que o senhor fornece essa água. Nós não dizemos para ele, olha, essa água tem que estar fresquinha, de preferência um pouquinho tendenciando para gelada, para refrescar a via respiratória, principalmente se esse animal for braquicefálico. Nós não falamos isso. Nós não falamos de distribuir bebedouro em vários locais, limpinho, eu olhar essa água para saber se está limpinha. Nós não observamos isso. A gente vai, está comendo? Tá. Está bebendo água? Tá. Quanto de água? Muito. Isso também está errado. Se um cão, o que o idoso faz? Ele demora a beber água. Aí, na hora que ele vai beber água, ele bebe muita água para compensar o dia inteiro. Essa água tem que estar próxima dele. Então, vamos pensar desta maneira, que tudo começa com água, depois com alimento. Quando ele diminui essas duas coisas, começam olhando a boca, depois vocês concluem. Porque nada muda subitamente, os sinais existem. A baixa ingestão de água dá aquela pele macilenta, com os pelos ressequidos. Comecem a desconfiar quando vocês virem isso. Então, tenham critério na hora do exame físico, tenham critério na hora da anamnese. Perca o seu tempo conversando, não é perda de tempo, não. Vocês vão ganhar uma enorme quantidade de soluções. E não se esqueça, não é pedindo todo tipo de exame que vocês vão chegar a um diagnóstico, não. É fazendo todo tipo de pergunta que vocês vão pegar o tipo de exame. E eu acho que você pedir exame para ter um diagnóstico, você está justificando que você não está sabendo o que você está fazendo. O exame é somente um passo a mais, é um recurso. O diagnóstico é clínico. Deixa eu ver aqui, Vitor Hugo, deixa eu ver. Qual que é a relação, deixa eu achar aqui, Vitor Hugo. Qual a correlação que a senhora vê em cães diabéticos que têm câncer quanto ao seu prognóstico? Vitor, qual o tipo de câncer você está falando?
Porque tem cânceres que levam a diabetes. Qual tipo de câncer você está me falando? O câncer e a diabetes, tratamento, nem nada atrapalha. Mantendo o controle da glicemia, o tratamento é natural, não há problema nenhum. A maioria dos quimioterápicos não atrapalham a vida de um diabético, não. A maioria das terapias não atrapalham. Apenas tem que haver um controle maior da glicemia, um controle maior da alimentação. Isso é muito importante. Não se esqueça que estamos falando de pâncreas. E alguns medicamentos podem induzir a pancreatite. Aí tem que ter um cuidado maior ainda, né? O Imar disse que a dieta de hoje em dia, a quantidade de água já é bem restrita. Então, isso ainda sem pensar na água de bebida, é verdade. A dieta seca, ela exige mais água ainda. E isso é uma coisa muito importante. E quando vocês pensam nessa correlação da água fresquinha, o cão precisa de água fresca, ele não se dá bem com isso. Quando ele era livre, quando ele buscava a própria água, ele não tinha que se preocupar com isso. Mas hoje, confinado, nós somos a fonte fornecedora, então cabe a nós. Alguém de vocês gostaria de beber uma água quente que foi colocada de manhã e só vai ser trocada no final da tarde? Qual de vocês toparia essa parada nesse calor de Goiânia, hein? Qual de vocês? Então, coloque-se no lugar desse paciente, desse animalzinho, e pense na água fresca. O gato é mais chato. Todo dono de gato sabe que ele vai ter que ter água fresca. Porque o gato é um bicho que fala, a água não está fria, não. Você vai trocar de água ou não? O gato é linha dura. O cão já fica na humildade. Todo dono de gato sabe que o gato cobra. E cobra feio. Ele começa com bondade, miando, e termina com as unhas. E o cão não, o cão fica lá na dele, com aquela água morna, ele olhando com aquela cara de piedade, pedindo água. Então, não se esqueça que a água morna é laxante. Fonte de crescimento bacteriano. Lavem essa vasilha. O que custa? Imaginem vocês bebendo isso. É simples. Coloque-se no lugar dele. E o câncer é só o menor dos problemas de vocês. Ele tem nome. O legal do câncer é que ele tem nome. E as outras doenças? Que vocês não conseguem dar nome para ela e tratam aleatoriamente. Isso é a doença do carrapato. Linfoma é a cara da doença do carrapato. A maioria dos pacientes com linfoma que eu atendo fizeram tratamento da doença do carrapato, e o carrapato em doença tem. Então, assim, o câncer, ele imita as outras doenças. Ele é um grande imitador, ele é um coringa. É por isso que ele sobrevive. Então, vocês vão ter que ser mais espertos do que ele. E, assim, eu quero agradecer demais vocês pela paciência de ouvir tudo isso. Agradecer demais a vocês prestarem atenção em algo que parece ser superficial, mas é tão profundo que todo mundo corre dele, né? Ele é um imperador mesmo. Mas eu gosto porque ele tem nome. Eu gosto de lidar com quem tem nome. Agradeço a todos vocês de coração por ter ficado aqui junto, por ter ficado comigo, tá? Essa é a minha primeira experiência de live. Eu achei divertido, porque, Sandra, eu sou presencial, você sabe disso, nós duas no Samaúma. Então, eu gostei. Muito prazer em falar com cada um de vocês. Muito prazer. Oi, Ivan, nem conheço, eu conheço você, não sei se eu não conheço, te adorei isso. Muito obrigada pelo elogio. Você também, Aline, obrigada. Vitor, obrigada a vocês por tudo isso. Obrigada a cada um de vocês. Eu agradeço muito. Cecília, muito obrigada. Olha quanta gente, olha quanta gente. E Mário, meu parceiro. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada mesmo pela palestra. Giovana, obrigada a todos vocês de coração. Vilma, a Amanda vai fazer o resumo, vai tentar, né? Fazer um resumo da sua vida profissional, e de antemão eu já agradeço em nome do GEPA, né? Por sua disponibilidade. Eu sei que trabalha o dia todo, atende, tem uma rotina bem complexa, né? E tirar um tempo para colaborar conosco, né? Porque são palestras assim, que enriquecem, né? O nosso trabalho, né? Muito obrigada, de coração. Eu agradeço a todos vocês. Um grande abraço, viu?
Abraço Vou dar a um todos, resumo fiquem com aqui. Deus. Vou dar um resuminho aqui e dar só um aviso aqui para quem está assistindo aqui, todos os alunos, né, que estão assistindo aqui, avisar que o formulário está no chat para os membros avulsos e para a computação da presença dos membros efetivos, tá bom? E falar um pouquinho sobre o currículo da doutora Vilma. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Patologia Animal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em Ciência Animal, Patologia Clínica e Cirurgia Animal pela Universidade Federal de Goiás e atualmente é médica veterinária do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás, atuando então no serviço de oncologia de pequenos animais e tem experiência em oncologia, patologia clínica e quimioterapia antineoplásica em pequenos animais. Muito obrigada, doutora Vilma. Espero que tenha outras oportunidades para a senhora estar aqui com a gente. Menininha, você é ótima, viu? Ótima mesmo. A Ciene, a gente está falando aqui agora. A Ciene é uma amiga minha aqui, é de muitos anos. E a Jaqueline é amiga também. Eu adoro todos vocês. Um grande abraço aos que eu não conheço, mas gostaria de conhecer presencialmente, viu? O consultório da Onco no HB está à disposição de cada um de vocês que quiserem fazer estágio ou qualquer coisa. Vão lá nos conhecer, vão lá visitar, vão lá ver em tempo real como é que funciona. É muito bom. Vão lá. Um beijo a todos. Obrigada, gente.